Parece até absurdo, mas na situação atual não tem jeito. A Nintendo tá se saindo melhor. Sabia que o Nintendo Switch é o segundo console mais vendido da história e o Switch 2 pode acabar vendendo mais? Passando o número do lendário PS2. Isso mostra que não é só nintendista que tá comprando os consoles deles. E esses números não são à toa. A Nintendo pode até vacilar, mas ela sabe como entregar um serviço e um suporte muito bom. Praticamente do mesmo nível que a Steam. Porque os controles podem até dar drift, mas eles consertam isso de graça pra você. Sim, mesmo a Steam tendo um rumo diferente, querendo deixar os produtos tão acessíveis ao ponto da pirataria ser banal, a Nintendo preza tanto pelos seus produtos e a qualidade alta que quando você compra algo vindo dela, não existe desvantagens. Quanto mais eu pesquiso, mais fica claro que a Nintendo está virando uma Steam dos consoles. Vale lembrar que a Nintendo já operava no Brasil antes de 2015, mas acabou tendo que sair do país na época. A justificativa da empresa foram altas taxas de importação e ambiente de mercado que não estava sendo sustentável. Entre 2015 e 2020, nós brasileiros fomos obrigados a recorrer ao mercado cinza. Quem queria consumir algo da Nintendo dependia de importação não oficial, pagava preços totalmente em reais e ficava sem o suporte da Nintendo. Creio que grande parte da reclamação e do hate contra a empresa vieram justamente nessa época. Um exemplo clássico é o preço do lançamento do Nintendo Switch 1. Lá fora ele custava $299, mas quem comprava para revender aqui no Brasil deixava entre 2.500 e 3.500. Era um valor completamente fora da realidade da gente brasileirinho. E pra ser sincero, continuou sendo. Quando a Nintendo finalmente voltou para o Brasil, em 2020, o preço oficial do console no site custava na casa de R$3.000. Mas se a gente analisar o mercado da época, não parecia ser tão absurdo assim. PS4 R$3.999 e Xbox One R$2.199. O Nintendo Switch estava ali no meio, o que parecia ser razoável quando a gente lembra que ele é um console híbrido, o que foi um baita diferencial na época dele. E isso ainda se aplica nessa nova geração de consoles. Os preços atuais do PS5 são R$4.600, o Xbox Series S tá no R$4.900 e o Switch 2 em R$4.004. Claro, isso eu pesquisando aqui tentando achar as fontes mais baratas possíveis. Mesmo ele não oferecendo os melhores gráficos, ele ainda tem aquela vantagem absurda que é ele ser um portátil. Então eu acho que o preço dele tá bem em conta por isso. Por que o brasileiro odeia a Nintendo? A Nintendo é uma empresa com atitudes bem questionáveis. Como uma empresa japonesa tradicional, ela preza de forma extrema por suas propriedades intelectuais e controle de qualidade, e tem filosofias muito rígidas para isso. Eu concordo que é bem frustrante a Nintendo derrubar vários fangames incríveis e projetos feitos por fãs, porque às vezes a pessoa só tá ali querendo aprender programação, usar o personagem favorito dela para mostrar o seu talento pro mundo e também chamar atenção pro projeto dela, e a Nintendo vai lá e mete um processo e manda apagar tudo. Eu acho isso uma baita sacanagem. Outra crítica forte dela é a guerra contra a emulação, derrubando o máximo de sites possíveis. Isso gera um problema bem real sobre a acessibilidade para o público que não tem dinheiro para comprar um console antigo ou comprar o console mais novo e ter acesso às emulações que tem dentro do Switch. O engraçado que eu vejo desse ponto aqui de acabar com a emulação e pirataria dos seus jogos é que todas as empresas grandes têm poder para fazer isso mesmo. Elas só parecem ter preguiça ou não se importar tanto de focar na pirataria, diferente da Nintendo, que tem um foco muito absurdo em acabar com isso. E uma das coisas mais importantes, na minha opinião, é a falta de localização e tradução em alguns jogos, principalmente os exclusivos. Jogos gigantes demoram anos, às vezes, para receber um patch de tradução PT-BR, enquanto na Steam praticamente qualquer jogo de grande ou médio porte já lança totalmente localizado para o nosso idioma. Mas aí vem aquele ponto, a Nintendo ultimamente tá traduzindo isso. A Nintendo geralmente tá fazendo. Olha o Donkey Kong Bonanza aqui, que veio até dublado, cara. Acho isso bizarro. Peraí, o quê? Mas eu quero voltar pra superfície. Então, é uma crítica que as pessoas fazem pra Nintendo que ela tá corrigindo, que é a própria tradução. Temos também a crítica ao Nintendo Switch Online. A assinatura mais completa custa R$ 279,90 por ano. Parecendo caro, mas dividido em 12 meses, dá uns R$ 23,50. E o pacote parece bem interessante ao meu ver. Você recebe 7 emuladores oficiais, como o Super Nintendo, o Nintendinho, o Game Boy, o Game Boy Advance, o Nintendo 64, o GameCube e até o Sega Mega Drive. E o que a Sega tá fazendo no meio desse pacote da Nintendo, cara? Tu tá entrosando. Os serviços têm o multiplayer online, que é básico, qualquer console
cobrar online, dados salvos na nuvem, que ao meu ver era pra ser básico, Nintendo Música, o Game Chat, que é tipo um Discord da Nintendo, e ofertas especiais. Quais ofertas especiais? Eu não faço a mínima ideia. São especiais. DLCs exclusivas, pacote de expansão para os grandes jogos da Nintendo, como os 2 Zeldas, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, novas pistas no Mario Kart 8 Deluxe, o Animal Crossing Happy Home Paradise e o Splatoon 2 Octon Expansion, e eu não sei o que tem aí no Animal Crossing e nem no Splatoon, mas sei lá, parece algo decente. Mas a grande sacada, ao meu ver aqui, plano família, ele custa R$ 439,90 por ano, mas ele permite você dividir isso com 8 contas diferentes. Fazendo as contas, sai a cerca de R$ 55 ao ano para cada pessoa da família. Ou seja, se você dividir isso em 12 vezes, que é uma assinatura por ano, sai R$ 5 por mês. As 8 pessoas só precisam ter R$ 5 para no final do ano renovar a assinatura do família, cara. Olha que coisa doida. Aqui dá até pra fazer uma comparação até meio tonta um pouco com a família Steam, que lá funciona um pouco diferente. Em vez de você compartilhar uma assinatura, você compartilha todos os jogos da sua biblioteca. Mas é legal, porque eu não lembro de nenhuma outra empresa podendo fazer um plano família que consegue ser tão acessível, cara. E tá falando de R$ 5 por mês, 55 por ano, cara. Isso é barato demais. Outra coisa que dá pra comparar aqui com a família Steam é que qualquer amigo seu pode entrar nessa sua família da Nintendo, independente do lugar que ela tá no Brasil, sem aquele bloqueio de IP estranho que a Netflix faz. Problema dos preços. Mas uma coisa que eu critico e não suporto até hoje são os preços dos jogos da Nintendo. Olha só, Super Mario RPG, um jogo que é meio que um remake de um jogo de Super Nintendo, custando R$ 329,90. Super Mario Odyssey 2017, R$ 329,90. Donkey Kong Tropical Freeze 2018, R$ 329,90. Mesmo eles sendo jogos antigos, eles não ficam mais baratos. A filosofia da empresa é de que o jogo entrega a mesma diversão hoje, vai entregar daqui a anos, vai ser a mesma diversão. Logo, vale o mesmo preço. Essa é a filosofia mais ou menos da Nintendo. E aqui a gente não pode comparar com a Steam, porque a diferença cultural é gigantesca. A Steam é famosa por fazer promoções sazonais, além de ter preços regionalizados para a nossa moeda. Na Nintendo, os preços altos e sem descontos se aplicam quase que inteiramente aos exclusivos dela. Por outro lado, jogos de terceiros como os indies, tipo Hollow Knight, Cult of the Lamb, costumam lançar na loja da Nintendo com preços muito próximos ou iguais ao da Steam. Títulos até como outros gigantes como Resident Evil Requiem entram em promoções na loja do Switch, e às vezes tem promoções que até se comparam com as promoções da Steam no PC, que até me anima, mas não me anima tanto quanto você deixar o seu like e o seu comentário aí sobre se você tem um Nintendo, se você pensa comprar um Nintendo, ou se você não vai comprar porque você é pobre que nem eu, cara. Deixa o comentário aí, eu tô lendo tudo. Vamos. A indústria de games está morrendo. A indústria de hardware e de jogos no geral está passando por uma fase complicada. As peças de PC estão ficando cada vez mais caras, impulsionada pelo boom da inteligência artificial. Os gráficos buscam ser fotorrealistas, exigindo hardware mais pesados e potente para rodar muitos dos jogos mais novos, e tudo parecendo mais do mesmo. E ainda as empresas querem acabar com algo que existe desde o começo de jogar um videogame, que é a mídia física. Na Steam e no PC você compra apenas uma licença digital. Você não é dono daquele jogo realmente. Você não pode emprestar e não pode revender. Já a Nintendo, ela tá meio contra a maré, investindo em 3 tipos de mídia física diferente. Eles têm a mídia física normal, o jogo completo dentro de um cartucho, e só colocar o jogo sem precisar baixar nada, exceto DLCs e patches ali de correções. Mídia Cross-Gen, um cartucho que também contém o jogo completo, mas ele é otimizado para funcionar tanto no Switch 1 quanto no 2. Então, caso você, sei lá, tenha o Switch 1 e depois você compre o 2, o cartucho ainda funciona. Game Key, um cartucho de ativação. Esse modelo não vem com dados no cartucho, apenas serve com uma chave de ativação para baixar o jogo. Ele existe porque é mais barato para as empresas parceiras produzirem os seus jogos. E caso os jogos sejam muito maiores do que o limite de 64 GB, esse cartucho serve também, já que ele vai baixar diretamente no console. Mas a vantagem definitiva da Nintendo comparada a qualquer outro mercado de jogos é a compra do cartucho, que acaba tendo o poder de compartilhamento real do jogo. O jogo literalmente é seu. Você pode emprestar o cartucho pro seu amigo, que o jogo vai continuar funcionando no console dele, vai sumir do seu. Você pode trocar jogos, você pode revender os jogos e pegar o dinheiro de volta, que, né, você compra um jogo de R$300, você pode vender ele por R$300 ainda, já que como a Nintendo não tem promoção, os próprios usuários que já jogaram
jogaram aquele jogo podem acabar fazendo essa promoção. E o mais legal, a Nintendo não implica com isso. O jogo é seu, tu faz a merda que você quiser com ele. Mas, e cara, por que a Nintendo virou a melhor opção? Ultimamente, várias empresas grandes da indústria estão lentamente se auto-sabotando, aumentando o preço de assinatura sem melhorias reais, lançamento de jogos mal otimizados, ou focado no modelo de serviço, que claramente vai morrer em alguns meses, já que nem Fortnite se aguenta em pé com isso às vezes. Enquanto isso, a Nintendo continua ali. Mesmo com seus defeitos de empresa conservadora e preços altos em seus exclusivos, ela entrega consistência. A Nintendo ainda preza por entregar uma experiência nova, criativa e inovadora em cada jogo que ela faz, o que hoje em dia parece cada vez mais raro de se encontrar. A Nintendo sempre focou em fazer jogo como fosse fazer um brinquedo, uma coisa feita para você se divertir, não passar raiva, não ficar frustrado, só sentar e rir das coisas, jogar com a família. Ela não tenta ser incrível, ela só quer fazer algo que as pessoas gostem de consumir. Eu acho que ela tá conseguindo fazer isso. Desde o Wii U, ela tá seguindo nesse caminho. Ela não tenta ter o hardware mais forte e poderoso e nem entregar os gráficos mais realistas. Ela, muito tempo atrás, entendeu que os gráficos não são tudo, e sim uma boa experiência e uma inovação valem muito mais. Não é à toa que a Nintendo sempre mirou num público mais casual para facilitar a proximidade de pessoas para poder jogar os jogos. Mesmo você olhando e parecendo ser simples, eles são divertidos. O outro paralelo com a Steam é o seu serviço, que a Steam sempre ajudou seus usuários a ter o melhor suporte possível, como no caso do cara que queria só comprar um estojo pro seu Steam Deck e ele recebeu um novo de graça. Não é de hoje, mas muitos brasileiros ignoram falar isso, que é claramente o controle deles estragam, eles dão um drift. E a Nintendo, sabendo disso, fez um serviço de manutenção gratuita, porque sabe que o problema não foi você mal utilizando o console, mas sim foi um problema no defeito de construção do console deles. Nunca foi projetado para estragar, então eles sempre tentam entregar esse serviço gratuito, como forma de desculpa até. Sinceramente, esses últimos meses aparecem vídeos falando bem da Nintendo. E mesmo não tendo Nintendo Switch, eu consigo reconhecer que a empresa, tão criticada por anos atrás, que abandonou o Brasil, está sendo boa nessa nova geração. Ela está sendo literalmente a melhor opção, mesmo com as suas babaquices. Se você tem coisas positivas ou negativas para falar aqui do vídeo ou da própria Nintendo, comenta aí. Eu vou realmente ler todos os comentários e ver todos os pontos de vocês, já que a Nintendo tem muita coisa e eu não sou perfeito. Vai que, dependendo do desempenho do vídeo, eu faço uma parte 2 mais detalhada com tudo que tá aí embaixo. Pessoal, eu não tenho Nintendo e talvez eu nem tenha, mas vendo isso que eu acabei escrevendo e o tanto de coisa, qualidades que a Nintendo tem, talvez eu compre. Parece um console legal, parece ter jogos divertidos, parece entregar uma experiência boa, um serviço bom. E o vídeo é mais sobre isso. Eu fiquei bem curioso, eu agradeço até meu amigo Max por ter me ajudado com as informações desse vídeo. Infelizmente tem tanta coisa pra falar da Nintendo que enche minha cabeça. Então, sei lá, tchau.